Oi, gente! Boa tarde, povo de Deus! Tive que sair lá, bloquear a pessoa, que é uma pessoa que não tem nenhum post, deve ser alguém, sei lá, eu não imagino, mas ficar o tempo todo na live falando coisas horríveis não é legal, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo desativar os comentários aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui desativar os comentários. Pronto. Eu já desativei os comentários para não ter esse problema, gente. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Os comentários estão desativados, apesar que eu já bloqueei o ser humano lá. Eu acho que... Beleza. Tudo bem com vocês? Esse é o movimento Acorda pra Vida. O que é o movimento Acorda pra Vida? É um movimento que tem o objetivo de ajudar pessoas a saírem do modo automático e entrarem no modo presença. E o que é o modo automático, gente? O modo automático é quando a gente está levando a vida e a gente não tem consciência que os ciclos se repetem, que todo dia a gente faz as mesmas coisas e a vida não tá legal, mas você não consegue mudar, você não consegue sair de onde você está. E para isso eu estou criando esse movimento. Deixa eu ver se eu consigo aqui pôr os comentários, ativar comentários. Pronto. Tudo bem, Elisa? Boa tarde, Costa. Boa tarde, Elton. Boa tarde, Linda. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Gente, eu ensinei para vocês ontem uma ferramenta. Vocês estão me ouvindo bem? Tá caindo uma chuva aqui torrencialmente. Oi, Dona Valdelourdes Brandão. Gente, eu trabalhei com essa mulher muitos anos na minha vida. Vocês lembram dos calçados Apollo? Então, eu trabalhava do ladinho dela, na sala, e a gente comprava, né, Dona Valdelourdes, para todas as lojas. Nós tínhamos, eram 12 lojas Apollo. E a gente viajava junto, viajava lá para Minas Gerais. E foi maravilhoso o tempo em que nós ficamos juntos. Então, que Deus abençoe esse nosso movimento, que Deus abençoe essa nossa tarde. Esse não é só mais uma live, esse é um encontro, é um movimento Acorda pra Vida. Por que Acorda pra Vida? Porque a gente vive dormindo e não percebe a vida que está acontecendo lá fora. Quando você está dormindo, sabe o que acontece? Existem dois tipos de pessoas. As que estão dormindo profundamente, as que estão dormindo, elas acham que mesmo que tenha vida que não tá legal, elas acham que tá bom assim, que tá tudo normal, e elas não se sentem incomodadas. As que estão acordando são as pessoas que elas se sentem incomodadas e elas querem mudar, só que elas não sabem por onde mudar. Então, assim, pessoas que estão acordando, acordam outras pessoas. Pessoas que estão despertando, despertam outras pessoas. E esse movimento é um movimento de despertar, de acordar. Porque muitas vezes a gente acha que tem ansiedade, mas o problema não é ansiedade. O problema é que você vive no modo automático. Gente, e o modo automático, ele tem uma função. Qual que é a função do modo automático? É nos proteger.
Então, tudo aquilo que a gente precisa aprender na vida, a gente traz muita consciência para isso, né? A gente tem que prestar atenção. Vocês lembram quando vocês começaram a dirigir? Quando vocês aprenderam a dirigir, o corpo, ele aprende por repetição. Então, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente tem que prestar atenção no jeito que tá passando a marcha. Hoje o dia tá chovendo, hoje eu vou subir um morro. A gente presta atenção em todos os detalhes. Depois que isso vai para o modo automático, o que acontece? A gente não precisa mais pensar, não é assim? Aí a gente já faz aquilo automaticamente. Então, o modo automático, ele tem a função para que você faça várias coisas ao mesmo tempo. Então, de certa forma, se a gente usar de forma consciente, nos ajuda. Vocês estão me ouvindo bem? É que o som aqui está ensurdecedor para mim, está muito alto. Vocês estão me ouvindo bem? Boa tarde, Helenice. Daqui a pouquinho a chuva passa um pouquinho e já melhora, né? Boa tarde, boa tarde. A Val disse que foram momentos maravilhosos, né, Val? Elaine. Quem sente que está em modo automático aqui? Escreve nos comentários. Quem sente que está em modo automático? Acorda de manhã, levanta, escova os dentes da mesma forma, toma café da mesma forma, faz as coisas da mesma forma e não percebe. Eu estou ouvindo bem, que bom. Só a chuva só me atrapalha aqui, mas se vocês estão ouvindo, tá fantástico, né? Que bom. Todas vocês que estão aqui, estão no grupo, no nosso movimento Acorda pra Vida. Se você ainda não está lá, porque é lá que eu envio tudo aquilo que me fez despertar para a vida, que me fez acordar. Então lá eu compartilho os filmes terapêuticos, lá eu compartilho os audiobooks, os livros. Se você não estiver lá no grupo ainda, escreve "eu quero" nos comentários, que eu te envio o grupo do nosso movimento. Quem que tá lá? Escreve aqui "eu estou". Quem que tá lá no grupo que tá aqui? Escreve aqui nos comentários. Gente, quando nós nascemos, nós somos isso aqui, ó. Eu estou, a Magna falou. Nós somos o todo. Ó, a Linda, eu vou anotar aqui, ó. A Linda quer. Linda Schmoller. Compartilha esse nosso encontro, gente. Vai ali no aviãozinho e compartilha com o maior número de pessoas. Porque essa chuva é uma bênção de Deus para nossa vida. Por mais barulho que ela faz, é Deus nos abençoando, né? A chuva multiplica, a chuva, ela é maravilhosa. Valder Lourdes, belíssimo trabalho, beijos, obrigada, Val. Como que você tá, mulher de Deus? Me conta, você tá em Joinville, em Balneário? Gente, as pessoas são presentes na nossa vida, né? E a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai ficar na vida de alguém ou essa pessoa irá ficar na nossa vida. Mas o tempo em que nós permanecermos juntos com a outra pessoa sempre é para a gente aprender com o outro e o outro com a gente. Então, pessoas são presentes de Deus para nos levar à perfeição. Não tem aquela frase bíblica que diz assim: sede perfeitos como vosso Pai do céu
é perfeito. Às vezes você está diante de uma pessoa que te irrita profundamente. E às vezes aquela pessoa, ela tem um comportamento que te irrita e você não sabe o porquê. Mas para pensar. Carl Jung, o pai da psicologia, ele nos disse o seguinte: tudo que nos irrita no outro nos traz uma maior compreensão sobre nós mesmos. Então a gente tem que pensar qual é o comportamento que nos está irritando no outro. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a pessoa é extremamente organizada e você é um pouquinho relaxada. Você não é tão organizada assim. Oh Deus, dá uma trégua nessa chuva, por favor. Diminui só um pouquinho para diminuir o barulho. Só um pouquinho assim. Gente, estou falando com Deus aqui. Falando com Deus ao vivo. Então a pessoa, ela é extremamente organizada, extremamente metódica, e você é um pouquinho mais de boa. E daí aquela pessoa te irrita muito. Sabe o que isso está te mostrando? Isso está te mostrando que você precisa aprender com aquela pessoa e aquela pessoa com você. Então, sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Então, geralmente, a gente você casa com pessoas que têm comportamentos diferentes dos seus. Para que a gente tem, por exemplo, duas polaridades. A gente tem aqui uma pessoa que é extremamente organizada e aqui do outro lado uma pessoa que é extremamente relaxada, por exemplo. O relaxado veio aprender a ser mais organizado e o organizado aprender a ficar mais de boa. Tudo bem que você não gosta de ter nenhum copo na pia, mas qual é o problema se algum dia você vai dormir e ficou um copo na pia? Você não vai morrer por isso, não é isso que vai te afetar. Vocês entenderam? Quando Jesus falava do caminho do meio, do centro, ele estava falando dessa porta estreita. E é tão importante que a gente entenda essas coisas, porque isso traz liberdade para a nossa vida. Aí você vê, por exemplo, alguém falando alto, gritando, e essa pessoa te irrita muito. Qual a pergunta que você tem que fazer para você? Por que isso me irrita tanto? Será que você não sabe se posicionar na vida? Por que isso te irrita tanto? Então, o comportamento do outro, você precisa trazer isso para a tua vida e se perguntar por que isso me irrita tanto? Como que é isso na minha vida? Vocês entenderam, gente, essa parte? Ficou claro para vocês? Escreve aqui nos comentários. Voltando aqui para nossa explicação, quando a gente nasce, nós somos esse todo aqui, ó. O que é o todo? Imagine uma circunferência. Não é certo, não há certo nem errado, não há dia, nem noite, nem bem, nem mal. A gente, quando nasce, a gente não tem ideia do certo e do errado. A gente não tem ideia do dia e da noite. A gente não sabe se é menino, se é menina, a gente não tem a mínima ideia. Quando a gente vai crescendo,
nós vamos, quando a gente fica ali com 7 aninhos, a nossa psique, ela é dividida, e a gente já não é mais aquela essência pura. Nós vamos nos identificando com a mente, e a mente mente, não é assim? Quantos pensamentos a gente tem por dia? Vocês têm ideia da quantidade de pensamentos que a gente tem por dia? Nós temos... Escreve aqui nos comentários quantos pensamentos nós temos por dia. Vocês têm ideia? Alguém tem ideia? Quantos pensamentos nós temos por dia? Gisele, 7.000. Perfeito, Gi. Alguns autores falam... Oi, Gui. Alguns autores falam que nós temos 80.000 pensamentos por dia, mas na verdade nós temos em torno de 7.000 pensamentos. Como que a ciência viu isso? Ela colocou receptores e toda vez que a pessoa pensava, ela criava uma sinapse ali, um ponto elétrico. Aí eles foram medindo quantos sinais o cérebro emitia e depois eles chegaram à média de 7.200 pensamentos. Esses pensamentos, eles fazem parte de um app, de um programa. Sabe quando o teu celular tá cheio e você quer instalar mais um app e não dá? Que você tem que comprar mais armazenamento? Imagina que você nasce com 2 apps instalados. Um deles é o de sobrevivência e o outro é o sistema de recompensa. Nesse sistema de sobrevivência tem aí esses pensamentos, essas vozes. Gente, a gente tem muitas vozes aqui dentro. E eu sei o quanto é difícil a gente sair do modo automático, porque o modo automático faz com que essas vozes, elas se multipliquem aí dentro. E você já nem sabe mais quem é. Porque quando as vozes não param aí dentro da cabeça, você se identifica tanto com elas e você passa a ser a voz da cabeça. Você passa a ser essa voz. E daí o que acontece? Porque cada pensamento, ele gera uma química. Os pensamentos são responsáveis por gerar a química da emoção e do sentimento. Então muitas vezes você está com uma emoção aí que não é legal e você não sabe de onde vem. Mas essa emoção, ela é gerada da quantidade de pensamentos que estão em modo automático, que fazem você repetir as mesmas coisas todos os dias. Todos os dias. Então os pensamentos que você tem hoje, presta atenção, os pensamentos que você tem hoje são os mesmos de ontem, os mesmos de ontem e o mesmo da semana passada, do ano passado. Isso faz você ficar correndo o tempo todo de um leão. É como se um leão estivesse atrás de você. Aí você dorme e acorda cansada. Você descansa e acorda ainda mais cansada. Daí você compra energético. Daí você vive tomando energético. Aí você vive tomando café para você ficar aceso, para você ficar desperto. Gente, 75% das pessoas que vão no pronto-socorro hoje, elas vão por ansiedade ou estresse, fibromialgia,
Quem tem fibromialgia aqui? Escreve nos comentários. Quem tem fibromialgia? Sabe quando o corpo todo dói? Sabe por que o corpo dói? Toda dor, ela é um convite para você olhar para você. Então, se algo está doendo aí, é o teu corpo dizendo assim: olha para mim, olha para mim, você esqueceu de mim. E a fibromialgia é quando dói o corpo todo. Então você precisa olhar para todo o teu ser. Nós somos corpo, mente e espírito. Nós somos essa tríade. Quando a gente acha que só o corpo importa, a gente está no caminho errado. Mas quando a gente entende que nós precisamos olhar para essa tríade, porque assim, ó, o pensamento gera a química da emoção, que gera a química do sentimento. Então, se você chega aqui e você vê um Rottweiler, por exemplo, muito bravo, querendo te morder, você vai ficar com medo, não vai? Na hora, você vai pensar: meu Deus, e se ele me morder? E se ele me devorar? E se eu morrer? Você vai sentir com medo, o medo é voluntário. Só que se você guardar aquela emoção e você ficar todo dia pensando nessa emoção, cada coisa que você viveu que é traumática e que você repete aquilo na cabeça o tempo todo, se transforma num trauma. Aí você vai passar a ter medo de cachorro. Você entende? Então aquilo que você repete, aquilo que você lembra todos os dias, você está ensinando o seu cérebro a tornar isso eterno. Presta atenção agora no que eu vou te falar. Você não é aquilo que aconteceu contigo. Você é aquilo que você faz disso. Você pode ter vivido um abuso sexual, você pode ter vivido uma falência, você pode ter vivido um abandono, você pode ter sido demitida no trabalho. E tudo que a gente vive ancora dentro de nós as nossas marcas. Existem 18 marcas de infância catalogadas. 18 marcas de infância. Então existe a marca do abandono, a marca da privação emocional. Então, se por exemplo você, quando era criança, você sofreu a marca do abandono, e quando você é adulta, o teu namorado termina contigo, ou a tua namorada termina contigo, isso ancora essa marca que você viveu na tua infância. Então, todas as coisas que você viveu e que ficaram marcadas aí dentro precisam ser ressignificadas, transformadas e curadas para que você não repita isso o tempo todo na sua vida. Muitas vezes o seu pai teve um comportamento ou a mamãe teve um comportamento que você não aceitou e que você julgou aquilo como sendo algo errado. Aí de repente você casa com uma pessoa que é parecido com o seu pai, ou você casa com uma mulher que tem o comportamento da sua mãe, mas é a vida querendo te lembrar que independente do que pai e mamãe fizeram, eles deram o seu melhor.
Cada um só dá para o outro aquilo que tem dentro de si. E se eles soubessem ser diferente, eles teriam sido. Então, só pelo fato de papai e mamãe ter te dado o dom da vida, isso é tudo. Isso é tudo. Então, independente do que eles fizeram para você ou deixaram de fazer, eles são o seu papai e sua mamãe. E enquanto você não perdoar pai e perdoar mãe, dificilmente, gente, isso é tão sério. É tão sério. Essa luz que ilumina a gente, essa luz que a gente acende, que nos ilumina, ela tem um polo negativo e um polo positivo, para que ela possa iluminar. Você é metade pai e metade mãe. Quando você não aceita o pai, você não está aceitando metade de você. Quando você não aceita a mãe, você não está aceitando metade de você. Então você vai ter dificuldade de se auto-realizar na vida. E se você não consegue integrar isso internamente, eu sugiro que você mande um direct para mim e que você faça uma regressão terapêutica. Porque a regressão vai te ajudar a ressignificar tudo isso internamente. Quem aqui ainda tem que perdoar pai e mãe? Escreve nos comentários. Quem aqui ainda precisa perdoar pai e mãe? Escreve nos comentários. Gente, faz um print da tela, põe no seu story e escreve hashtag @acordapravida @AdrianaEschmidt e vamos multiplicar esse movimento. E se você ainda não está no nosso grupo, se você ainda não está no nosso movimento, escreve eu quero nos comentários ou manda um direct para mim que eu te envio o link para você entrar no nosso movimento Acorda pra Vida. A Magda disse que ainda precisa perdoar pai e mãe. Então, Magda, assim, ó, às vezes o pai e a mãe, eu não sei o que o seu pai ou a sua mãe fizeram, né, ou deixaram de fazer. Mas se não fosse o papai e a mamãe, nós não estaríamos aqui. Então os pais nos deram o dom da vida. E esse dom é tudo. E muitas vezes o pai ou a mãe, eles só estão repetindo um comportamento que já veio do papai e da mamãe deles, dos avós, dos bisavós. Essa semana eu atendi uma moça no consultório que ela tinha que perdoar pai e mãe. Eu olhei nos olhos dela e disse assim, se isso chegou para você de alguma forma, se você está aqui e eu te vejo com uma consciência mais elevada, é porque você tem dentro de si todas as possibilidades de cortar esse ciclo. Às vezes a gente repete algo que já está há 6 gerações na nossa família. Mas se isso chegou para você hoje aqui, é porque você tem dentro de si todas as possibilidades de cura da tua geração. Então não joga isso fora. Faz o que precisa ser feito. Se você ainda não tem pai e mãe integrados aqui dentro, porque eles fizeram alguma coisa que te deixou uma marca, uma mágoa, procure ajuda.
faça uma regressão terapêutica, ressignifica isso. O pai representa o dinheiro que entra, a mãe representa o dinheiro que permanece. Ah, Adri, mas eu amo meu pai e minha mãe, eu amo eles. Como que a gente sabe que ainda eles não estão integrados aqui dentro? Você pode amar seu pai e sua mãe, mas se eles falarem alguma coisa para você que te afeta, pega na veia, é porque ainda não está integrado aí dentro. Esse perdão é muito libertador. Nossos pais nos deram um presente maior que é a nossa vida e além disso fizeram o que era possível no ver deles. Não podemos julgar e sim perdoar e seguir em frente. Tem um exercício do perdão do pai e da mãe que é assim: pai e mãe, vocês são grandes e eu sou pequeno. E quando a gente faz a constelação familiar, alguém já fez constelação aqui? Tem os bonequinhos que a gente pega na constelação. E cada cor do bonequinho tem uma representação. E quando você pega o bonequinho branco, por exemplo, significa que você se acha superior a pai e mãe. É como se você achasse que sabe mais que pai e mãe. E daí quando o pai fala alguma coisa, aquilo te irrita, aquilo te afeta, porque lá internamente você não se colocou no papel de filho. Muitas vezes os papéis estão trocados. Você é o pai do seu pai, você é a mãe da sua mãe. E você precisa ocupar o teu papel. E ocupar o teu papel na hierarquia também. Adri, mas por que a gente está falando disso se esse movimento é o acorda para a vida? Não tem como não acordar para a vida se você não tiver o pai e a mãe integrados aqui dentro. Então, se existe alguma coisa aí de pai e mãe que te afeta, vá procurar ajuda. Porque isso transforma a tua vida. Isso é a base de tudo. A base de tudo, curar a criança interior. Você precisa da cura da criança interior. Ah, eu tenho mágoas de minha infância, porque aconteceu isso e aquilo. Muitas vezes você precisa se posicionar o tempo todo, você precisa sentir-se, sei lá, sentir-se amado, alguma coisa assim, porque é uma marca que você tem de infância, são 18 marcas de infância que já foram catalogadas. E essas marcas, elas criam o teu molde mental. Quando você vê o mundo, você não vê o mundo. Você vê o seu mundo interno. Então aquilo que você pensa do mundo, o mundo não é justo. Será mesmo que o mundo não é justo? Eu acho que Deus me abandonou. Será mesmo que Deus te abandonou? Será? Então assim, aquilo que tu pensa do mundo, aquilo que tu pensa das pessoas, define a sua vida. Se você acha que tudo acontece contigo, que quanto mais tu reza, mais assombração aparece, mais assombração aparecerá. Então, primeira coisa, você tem que mudar o teu diálogo interno. Quem acorda para a vida começa a prestar atenção no diálogo interno. O que você pensa sobre você? Então, se você pensa que quanto mais você reza, mais assombração aparece, você pode mudar essa retórica. Você pode mudar esse pensamento. Você pode começar a falar assim: quanto mais eu rezo,
mais bênção aparece na minha vida. Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoada. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Tudo o que eu preciso vem ao meu encontro com amor, glória e luz. Tudo o que eu pago volta multiplicado. Quando você paga alguma coisa no mercado, quando você faz um pagamento para alguém, qual a sensação que você tem? Gente, isso é tão importante. Presta atenção, eu vou repetir, tá? Ó, diminui o ângulo aqui. Quanto menor é o ângulo, maior a tua concentração. Quando tu foca aqui no meu rosto, sabe o que acontece? Você provoca neuroplasticidade. O que é isso? Você ajuda o seu cérebro a criar novas sinapses mentais. Você amplia a sua massa cinzenta, você aprende mais. Então diminui o ângulo, foca aqui. Você tem que cuidar com aquilo que você fala. E a sensação não é só o que você fala, aquilo que você sente, aquilo que você guarda de sentimento. Eu vou te fazer uma pergunta agora que define a tua relação com o dinheiro. Presta atenção. Eu vou tomar uma água aqui em 30 segundos. Enquanto isso, vai ali no aviãozinho e compartilha para 10 pessoas que estão sempre em perrengue financeiro, que isso vai ajudar essa pessoa muito. Presta atenção. Quando você paga algo para alguém, quando você paga uma conta, seja no mercado, seja um Pix, seja água, luz, telefone, supermercado, que tu deve na lojinha, em qualquer lugar, qual a sensação que você tem? Seja sincero comigo, escreve aqui nos comentários qual a sensação que você tem. Vou dar o tempo para você pensar. Qual a sensação que você tem? Essa sensação que você tem, qual é a voz que você ouve na hora? É uma sensação que vai definir a tua relação com o dinheiro. Se você sente assim, ai meu Deus, será que vai dar para eu pagar tudo no final do mês? Eu acho que vai faltar esse mês. Meu Deus, eu tô pagando e tô com uma sensação de falta, de escassez. Mas se você paga e você entende que tudo que você paga volta multiplicado, que tudo que você dá volta multiplicado, sabe o que acontece? Você sai da escassez e vai para a abundância. Qual é a diferença entre vibrar na escassez e vibrar na abundância? Escreve aqui nos comentários. Ó, a Marta disse, fico feliz de ter pago. Perfeito, Marta. Então assim, se você ficar triste quando você paga uma coisa, lembra da frase de Jesus? Aquele que tem muito, mais será dado. E aquele que tem pouco, o pouco que tem lhe será tirado. Então, se você tem muita reclamação, mais te será dado. Se você tem Se você fica o tempo todo focando na escassez, o que é focar na escassez? Focar em tudo que te falta na vida. Abre a geladeira, ai meu Deus, tá faltando isso, faltando aquilo. Olha pra tua casa, ai tá faltando as cortinas, tá faltando o tapete. Olha pro espelho, ai, tá tendo uma ruga aqui, tem um sinal aqui, o cabelo branco aqui. Olha para tuas mãos, tá cheio de manchinha aqui. Então você tá olhando para aquilo que não tá bom, para aquilo que te falta. Mas se você muda o olhar e começa a olhar para aquilo
que você tem, mais te será dado daquilo que você tem. É igual aquele experimento que a pessoa fala assim: olhe para o desenho e me narre 3 objetos azuis. Daí a pessoa olha e ela fala: caneta, grampo e tesoura. Aí a pessoa falou os 3 objetos azuis, ela pensou, ela gravou. Só que daí na volta, a pessoa faz a pergunta assim: me fale os objetos amarelos. Ah, mas você me pediu os azuis. Me pediu os azuis. Quantos objetos azuis tem aqui? Quantos objetos azuis tem aqui? Você vai olhar para o objeto azul. Agora eu te pergunto, quantos objetos brancos tinha? Então, quando a gente está focado em algo, você só vai olhar para aquilo. Se você vai comprar, por exemplo, um ônix branco, quando você sai na rua, você só vai ver ônix branco. Se você acha que a tua vida tá uma M, se você acha que quanto mais você reza, mais assombração aparece, você só vai encontrar assombração na tua vida. Então, para você acordar para a vida, você tem que acordar para o teu diálogo interno. Esse é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, gente, escreve aí no caderninho quais são os diálogos internos que você tem todos os dias e que você repete. Ah, dinheiro não cai do céu. Meu, dinheiro é muito difícil, não cai do céu. O dinheiro vai ser muito difícil para você. Homem é tudo igual. Eu já escutei isso no consultório uma dezena de vezes. Se você acha que homem é tudo igual, você não vai encontrar um homem diferente. Então, assim, aquilo que você pensa... Oi, mãe! A minha mãe quase não entra, gente. Então, assim, aquilo que você acredita ser, você vai encontrar mais daquilo na sua vida. Tudo que a gente foca expande. E isso é uma frase bíblica: quanto mais você tem, mais te será dado. E o pouco que você tem, o pouco será tirado. Então, se você tem muito reclamação, reclamação. Quanto mais eu reclamo, eu estou clamando de novo. Quanto mais eu agradeço, mais eu terei para agradecer. Então, tudo que tem na nossa vida, tudo, nós temos uma tendência de olhar aquilo que nos falta, aquilo que não tá bom, aquilo que tá ruim na nossa vida. A tarefinha que eu te dou a partir de hoje é começar a olhar as bênçãos na tua vida. Então, quando você olhar para alguém, não vê os defeitos daquela pessoa, começa a ver as qualidades. Sabe aquele vídeo do padre, acho que é do padre Zezinho, que ele conta a história que Jesus estava na casa da família, que daí a pessoa vai lá e fala assim: padre, eu vim aqui pedir a bênção, porque lá em casa tá um inferno. Parece que o capeta tá lá em casa, porque a minha sogra, porque a minha mulher, porque o meu filho, porque isso. Aí o padre deu um conselho, falou assim: meu irmão, Jesus está morando lá na sua casa. Ele falou: é mesmo, seu padre? Sim, Jesus está morando lá. Mas não pode, padre. A minha filha, com aquela saia curtinha, toda tatuada, como que Jesus está na sua casa disfarçado de alguém? Não pode, padre, não pode. Minha mulher é uma jararaca, ela não pode ser Jesus Cristo. Você já ouviu essa história? Meu filho, nem pensar, padre, meu filho não pode ser Jesus Cristo. Meu irmão, volta para casa
começa a perceber quem é da sua casa que está disfarçado de Jesus. Gente, ele volta para casa e ele começa a procurar as qualidades que tem em cada pessoa. Aí ele para de olhar os defeitos da esposa e começa a ver as coisas boas da esposa. Ele começa a olhar para o filho e ver as qualidades boas daquele filho. E aquele homem entra num ciclo de bênçãos da sua vida. Então, será que você está procurando o capeta nos integrantes da sua casa ou o divino? Então, para de olhar para aquilo que você não tem. Para de focar naquilo que te faz mal. Qual é o diálogo eterno que se repete aí todos os dias? Muda a tua retórica, muda o teu diálogo interno. Isso vai fazer você acordar para a vida. Faz um print aqui e posta lá no seu story, hashtag acorda pra vida e me marca @AdrianaEschmidt. Esse é um movimento que vai ajudar a despertar as pessoas para sair do modo automático e entrar no modo presença, conexão. Porque quanto mais distante você estiver, você vai ter dificuldades de ouvir a voz de Deus, de ter uma experiência com Cristo. Quanto mais distante você estiver, quanto mais em modo automático você estiver, mais você terá ansiedade, mais você terá problemas na sua vida, problemas financeiros, problemas com dinheiro, problemas de relacionamento. Porque quando a gente está dormindo, quando a gente não está acordado, a gente julga todo mundo. E quando a gente julga alguém, a primeira reação nossa é punir aquela pessoa. E punindo, qual que é a punição? O afastamento. Eu vou me afastar. Vocês já assistiram A Cabana? Quando ele precisou estar no lugar de Deus e julgar? Quem que já assistiu o filme A Cabana? Gente, acordar para a vida é ter consciência dos comportamentos que você tem repetindo diariamente e que você não tem a noção que você está em modo automático. Então começa a prestar atenção nos teus pensamentos, nas tuas emoções e nos teus sentimentos que se repetem a cada dia. Se você ainda não está no nosso grupo, no movimento Acorda pra Vida, escreve nos comentários aqui, eu quero, que eu vou te enviar o link para que você possa estar conosco. Esse é um movimento que está atravessando fronteiras e ajudando todos a acordarem para a vida. Que bênção! A Gi diz que o filme é emocionante. Hoje a gente começou aqui o nosso encontro, tivemos que finalizar e lá bloquear os haters aqui, porque entrou um hater chamando um monte de palavrão. Essas coisas acontecem, né? Daí a gente foi lá, bloqueou. Isso não significa que não vai entrar outro dia, vai começar de novo. Mas agora eu já aprendi a desativar os comentários que eu não sabia antes. Cada dia é um aprendizado, né, gente? Então, se você tá aqui nesse encontro hoje, se você ainda não me segue, vai ali em seguir para que você tenha acesso a esses conteúdos. Essa nossa live aqui vai ficar gravada. Então depois vai lá e escreve nos comentários se fez sentido para você. Gente, amanhã nós não vamos ter um encontro das 8 horas da manhã, porque eu tenho exames médicos para fazer, exames de rotina, mas eu vou informar no story o horário que eu vou estar ao vivo. Então todos os dias às 8 horas da manhã eu estou aqui com a ajuda de Deus. Amanhã eu tenho exames às 7h50, então não vai ser 8 horas,
mas eu vou olhar a agenda e já coloco aqui no Stories o horário do nosso encontro ao vivo amanhã. Gente, paz e bem, foi um prazer estar com vocês aqui. E não esquece de fazer um print, hashtag Acorda Pra Vida e me marca @AdrianaEschimidt. Gente, pazem bem, que Deus abençoe vocês e até amanhã com a ajuda de Deus. Gratidão, Elisa, já vou responder o WhatsApp lá pra você. Às vezes eu não respondo na hora, gente, que tem muito WhatsApp e eu respondo por ordem de chegada. Mas eu sempre... Ah, Ceci, você chegou atrasada hoje, mas vai ficar gravado, viu? Então, Jaque, querida, eu tô melhorando com a ajuda de Deus, né? No dia 29 vai fazer 6 meses do acidente e assim, a cada dia eu tô melhorando. Já consegui ontem um avanço assim maravilhoso, gente, que foi deitar de lado em cima do meu braço, né? Abraçar o meu marido, que fazia muito tempo que eu não conseguia isso. E foi emocionante pra mim à noite. Ele não viu, mas eu me emocionei demais. Porque eu não conseguia dormir em cima do braço, né? Eu ficava assim, ó, a noite toda olhando pra cima, porque se eu virasse pra esquerda ou pra direita, me dava vertigem muito forte. Pra direita eu tô conseguindo, pra esquerda eu tô com dificuldade ainda, mas aquilo que eu falei pro motorista que me atropelou, que quando ele me atropelou e veio pedir perdão, falou assim, me perdoa, segurou na minha mão, eu olhei nos olhos dele, chorando, e falei assim, a tua oração foi ouvida por Deus, eu vou ficar 100% curada, e eu vou dar testemunho pro mundo de como eu fiquei 100% curada. Então Deus me deu a oportunidade com esse acidente de eu usar tudo aquilo que eu ensino nas lives, nas palestras, no meu livro, usar no meu corpo. Deus me deu a oportunidade nesse acidente de sentir Ele diariamente, curando o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, ser um vaso novo, né? Às vezes a gente não entende porque as coisas acontecem na vida e depois de um tempo a gente percebe que foi tão importante e tão transformador. A Sônia, vai voltar tudo bem, Adri, a sua fé vai curar você. Que maravilhoso o cuidado de Deus contigo. Cada conquista sua, Adri, é felicidade pra gente também. E, gente, eu fico tão feliz quando vocês colocam lá no grupo, a Rosana falou assim, nossa, eu cheguei na mesa do meu trabalho e estava toda organizada. E ela não conseguia organizar a mesa, então... Desde o nosso primeiro encontro, a gente está no dia 9 hoje. A gente já fez 9 encontros ao vivo, né? Serão 3 meses de encontros ao vivo com a ajuda de Deus e a ajuda de vocês. A gente tá em 15, 20, 30 pessoas, mas a gente vai bater a nossa meta porque você vai me ajudar e vai compartilhar ali com pelo menos 10 pessoas as nossas lives diárias, postar no seu story, me marcar, para que a gente possa estar aqui ao vivo com 1000 pessoas. E eu creio nisso. Gosto de ouvir você. Obrigada, querida. Gente, povo de Deus, os nossos encontros vão estar todos no YouTube, catalogados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para que vocês possam ter uma ordem, tá? Deus abençoe vocês, uma boa semana. Amanhã eu vou avisar no story o horário do nosso encontro, porque a gente faz encontro todos os dias, mas amanhã eu tenho exames de rotina, que serão às 7h50 da manhã, então o nosso horário de transmissão ao vivo será outro, mas eu vou avisar no story para vocês. Que Deus abençoe a sua vida,
E que essa semana seja maravilhosa e abençoada para todos nós. Que o Espírito Santo unja você. Obrigada, Deus, por esse encontro. Obrigada. Eu honro a vida de cada pessoa que está aqui. Não esquece de compartilhar no Story e de fazer hashtag Acorda Pra Vida, @AdrianaEschimidt. E faz um comentário no post e compartilha para 10 pessoas. Tchau, tchau.